A graça e a paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez com uma única finalidade: adorarmos ao Senhor, tá? Então quero convidar você que acabou de acessar o YouTube, acabou de linkar o nosso canal no YouTube, a estarmos juntos com o único propósito de adorar a Deus, adorar a Jesus Cristo, adorar ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou simplesmente ligar a sua Bíblia. Não importa se ela é física ou se ela é digital, nós vamos estar lendo a palavra de Deus e é importante que você permaneça com ela até o final, pois cada momento do culto é fundamentado na palavra de Deus, é leitura bíblica, é oração, é exposição, e você certamente vai ser muito mais abençoado acompanhando cada momento de leitura. Neste momento inicial, eu quero convidar você a abrir a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A primeira carta. Nós iremos ler a apresentação do apóstolo Paulo e a saudação que ele dá aos irmãos que compunham aquela igreja. Portanto, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 1, dos versículos de 1 a 3, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é assim que Paulo introduz essa carta àquela igreja que estava passando por inúmeras dificuldades. Era uma igreja complicada, havia pecado, havia a confusão dentro da igreja, havia desvios doutrinários e desvios morais. Mas o apóstolo Paulo considera aquela igreja como sendo a igreja do Senhor, a igreja de Deus, como diz o versículo 2. E diz que aqueles irmãos eles foram chamados para serem santos. E eu quero iniciar o culto dessa noite fazendo justamente essa oração, partindo daquilo que o apóstolo Paulo falou: nós somos chamados para sermos santos. Santidade tem muito a ideia de sermos separados do mundo para Deus. A ideia de nos parecermos com Deus que nos chamou, com Deus que nos chamou e nos deu a salvação. Santidade diz respeito a vivermos uma vida que de fato representa a igreja do Senhor em sua essência, que é a santidade. Vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus. Eu quero lhe convidar aí, você aí na sua casa, com a sua família, pare tudo por gentileza e vamos elevar uma palavra a Deus em oração. A oração é a conversa da alma com Deus, é quando nós expomos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, mas também as nossas necessidades. E nessa noite, a nossa necessidade é uma necessidade de santificação, ok? Oremos juntos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, Pai, por tuas misericórdias. Desde já te adoramos com o coração cheio de alegria pela palavra que lemos. Indigno que somos, pecadores que ainda somos, mas o Senhor nos deu o privilégio e a oportunidade de lermos a tua palavra nessa noite de domingo. Nós te louvamos, ó Deus, porque muitos não entendem, muitos não têm o privilégio, mas por infinita graça e um favor imerecido, o Senhor assim nos concedeu. Muito obrigado. Nós te louvamos, Pai. A nossa necessidade é de adoração ao Senhor, é de engrandecimento do teu nome, mas também de santidade. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida cada vez mais santa, uma vida que reflete de fato a tua imagem, a imagem do teu Filho Jesus, uma vida, ó Deus, motivada pelo Espírito Santo, uma vida, Senhor, respaldada em tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude a estarmos cada vez mais longe do mundo, cada vez mais longe das práticas mundanas, à medida que nos aproximamos do Senhor. Ó Deus, assim nós te louvamos e pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos auxilie nessa caminhada por uma vida de santidade. Em nome
de teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você agora a adorarmos a Deus juntos, com canções, com louvores que expressam muito bem a santidade e a grandeza do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor e em seguida voltaremos com a exposição da palavra. Que Deus te abençoe. Aleluia. Deus seja louvado e agradecido. Seu nome é santo, Rei dos reis, Príncipe da paz. Amada igreja, seja bem-vindo a adorar o Senhor Jesus. Onde quer que você esteja, na sua casa, no seu quarto, na sala com seus familiares, onde quer que você esteja, que você esteja bem e que você se sinta à vontade de adorar o Senhor Jesus. Abre seus lábios, reúna-se os seus e engrandeça o Senhor, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Cantemos ao nosso Deus, digamos assim: eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Recebe-se o nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Nesse momento, Senhor, em que começamos a declarar, Senhor, que não temos outra canção, Senhor, que nos só te adorar, te exaltar com nossos irmãos, em comunhão mesmo que distante, Senhor. Nós não temos outra canção. Declare: eu não conheço outra canção. Declare aí da sua casa, diga: que lhe descreva. Declare: eu não conheço outra canção. Não há outra canção, Senhor, que te descreva. Então abre teus lábios, igreja, e declare que Ele é santo, 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 santo. Vozes, santo, 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 Deus poderoso. Mais uma vez para terminar, declare: santo, santo, Deus poderoso. Tu és poderoso, Jesus. Não há outro igual que não seja o Senhor. Aleluia, irmão. Você pode declarar ao Senhor Jesus, porque em Tua presença, Senhor, nós nos reunimos aqui
somente para te adorar, para te exaltar e te glorificar. Amém? Você pode dar um amém na sua casa. Você pode dizer ao Senhor Jesus: em tua presença, Senhor, reunimos a nossa família, você aí, nós aqui, e declarando com alegria: Jesus, em tua presença. Declare: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Mais uma vez, do início: Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, aleluia, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer, Senhor, e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui. Estamos nós. E é por isso que nós declaramos: só pra te adorar, só pra te adorar. Declare: e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. aleluia. Estamos nós aqui, né, Júlio? Para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Glória a Deus. E o governo do mundo estava sobre os seus ombros. E lhe será chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que nos deu Jesus para nos resgatar. Aleluia. Cante assim. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi.
Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Celebra o Senhor, declare. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, Senhor, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia, Senhor. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Senhor Jesus, ansiamos, Senhor, por esse dia, Senhor. Na Nova Jerusalém, Entraremos contigo, tua noiva nos alegraremos na tua presença, Senhor. Desfrutaremos de ti plenamente, Senhor. Aleluia, Senhor. na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Esse é o anseio do nosso coração, ó Deus. É o anseio da tua igreja, Senhor. Se encontrar contigo para o grande casamento. Desfrutar da tua plena presença. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Te bendizemos, Jesus. Depois desse período de louvor super abençoado, nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Como falei inicialmente, a recomendação é que você permaneça com a sua Bíblia aberta, ok? E nos acompanhe na exposição do texto. Nessa noite nós vamos estar expondo para vocês, para toda a Igreja do Senhor, e para todos aqueles que acessam o nosso canal no YouTube, o texto de Apocalipse, ok? Será Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, e nós iremos ler até o versículo 20, que é exatamente o final do capítulo. Então quero convidar você nesse momento a abrir a palavra de Deus e nós vamos refletir e meditar um pouco no ministério do apóstolo João. Você sabe que João o apóstolo, ele era aquele a que a Bíblia fala que era o discípulo a quem Jesus amava. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, com uma mulher chamada Salomé. Ele é o escritor do Apocalipse, também das 3 cartas e do Evangelho, ok? Nós vamos entender um pouco do ministério dele e trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida cristã e para a nossa vida também enquanto igreja do Senhor. Portanto, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a
um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinto de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em suas mãos, ou em sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que hão de acontecer. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos mais uma vez. Nesse momento, a nossa oração é um pedido sincero da nossa alma, a fim de o Senhor poder iluminar a nossa mente, ministrar ao nosso coração a tua palavra, a fim de que possamos, ó Deus, compreendê-la e obedecê-la, e tudo isso para a tua glória e edificação da tua igreja. Nos ajude nessa noite, a partir, ó Deus, das nossas próprias forças, entendimento humano, nós não chegaremos muito longe. Mas se o Senhor abrir o nosso entendimento, se houver uma intervenção poderosa do teu Espírito sobre as nossas mentes e corações, certamente, ó Deus, a nossa vida será transformada. A minha vida será transformada. A vida daqueles que estão, ó Deus, acompanhando nesse momento, essa ministração também será transformada. Vidas serão salvas por meio, ó Deus, da ação do teu Espírito e da palavra pregada. Assim nós te louvamos, ó Deus, agradecido, crendo na operação, ó Deus, do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, se há uma palavra que não sai do vocabulário dos cristãos nos últimos meses, nos últimos dias, é conflito, sofrimento e termos sinônimos a esse. De fato, nós não estamos vivendo dias de tranquilidade. Nós fomos alcançados por essa pandemia. O coronavírus veio e mudou de maneira muito radical a nossa rotina. Ora, nós podíamos ir e vir, podíamos nos reunir nos templos e, de repente, não poderíamos mais fazer isso. A mudança de rotina trouxe fadiga para alguns, trouxe comodismo para outros, estresse, porque não foi apenas as idas e vindas à igreja que nós fomos impedidos de fazer. Mudou a rotina de trabalho, mudou a rotina da família, e isso trouxe muitos conflitos e confrontos. E para aqueles que ainda não tinham percebido, a igreja do Senhor também passa por momentos de sofrimento. A igreja do Senhor também passa por momentos difíceis, momentos de tribulação, por exemplo. A igreja do Senhor, ela está inserida em um mundo, em um contexto, e quando esse mundo, esse contexto é abalado de alguma forma, ela também é abalada. É bem verdade que nós contamos sempre com o auxílio do Senhor, com a proteção do Senhor, afinal de contas, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Mas é sabido de todos também que alguns dos nossos irmãos partiram por conta da ação do coronavírus. Portanto, é engano achar que o mundo que sofre, a igreja está isenta. A igreja, meus irmãos, ela está inserida no mesmo mundo.
A igreja ela está inserida nas mesmas circunstâncias. E aquela ideia de que crente não sofre, que crente não tem perdas, que crente não passa por lutas e por dificuldades, nós descobrimos que não é tanta verdade assim. Nós passamos sim por perdas, por tristezas, por dificuldades. Na realidade, o sofrimento é uma marca distintiva do povo de Deus. Nós sofremos. Sofremos principalmente quando saímos em defesa do Evangelho. Sofremos principalmente quando resolvemos pregar o Evangelho e vivermos a vida proposta por Deus para todos nós. Porque não é fácil andar na contramão do mundo. Não é fácil agradar a Deus em um mundo que vive em trevas. Não é fácil viver na terra como se já estivéssemos no céu. As tentações são muito grandes. As tensões são gigantescas. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite a realidade do ministério do apóstolo João. É bem verdade que o texto que lemos, ele é rico e poderíamos fazer diversas abordagens a partir da mesma interpretação do texto. Mas eu quero lhe chamar a atenção a algo que particularmente falou muito ao meu coração. Como que o apóstolo João desenvolveu o seu ministério. Nós vamos trazer 4 lições básicas. Em primeiro lugar, o ministério de João era exercido apesar das circunstâncias. E daí eu quero chamar a sua atenção mais uma vez ao versículo 9, quando ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. Na perseverança em Jesus, eu estava na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Perceba que o apóstolo João, ele se identifica com seus leitores. Ele diz que é irmão, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. O fato de ele ser apóstolo não o isentou de passar por dificuldades. Na realidade, João estava em uma dificuldade quase que extrema. Talvez ele estivesse passando por mais dificuldade do que a maioria dos irmãos que iria ler o livro da Revelação que ele estava escrevendo. O apóstolo João, ele está exilado. Como um inimigo do Império Romano à sua época, ele é enviado a uma ilha chamada Pátimos, uma ilha inóspita no mar Egeu, que não oferecia nenhuma rota de fuga, e dizem alguns estudiosos que eram empestadas por serpentes venenosas. Diferente do que alguns pensam, João não estava lá com uma bola de ferro nos pés, quebrando pedra. Era possível habitar naquela ilha, em uma espécie de uma prisão domiciliar e poder sair, passear na ilha, voltar, mas mesmo tendo essa liberdade, ainda era uma ilha para prisioneiros do império. Ele não poderia sair daquele lugar, não tinha fuga. E o apóstolo diz que ele está lá por conta da palavra e do testemunho. Mas o que é que me chama a atenção, meus irmãos, é que ele é companheiro de todos os irmãos, de toda a igreja no sofrimento. O apóstolo João, ele recebe naquele lugar a revelação do Apocalipse. Talvez o império o mandou para aquele lugar a fim de bloquear a pregação do apóstolo João, a fim de fechar as portas para a pregação do evangelho, mas naquele lugar Deus lhe abre as portas do céu. Revelações, meus irmãos, nunca jamais vistas. Uma visão do Cristo glorificado extraordinária. Algo que ainda iria acontecer, ou que estava acontecendo em seus dias, o Senhor revela para João naquele lugar, de maneira que João exerce o seu ministério independente das circunstâncias. João não é um missionário que aguarda os tempos bons para pregar o evangelho. João não é aquele cristão que espera um vento favorável para pregar o evangelho. Ele não é aquele cristão que está sentado no banco da igreja aguardando um programa ser desenvolvido, uma data marcada para pregar o evangelho. Muito pelo contrário, ele entende que a sua pregação deve ser a caminho, onde quer que ele esteja, onde quer que ele vá, ele prega o evangelho. Ele não espera
passar as calamidades, ele não espera passar as pandemias, ele não espera que cessem as perseguições. Ele entende que todo esse contexto de perseguição, e é importante você entender que o livro do Apocalipse é escrito dentro de um contexto de perseguição e de perdas, onde as pessoas questionavam de fato se Cristo era a sua esperança. E ele vai dizer que sim, porque no final Jesus ele triunfa sobre o mal, ele triunfa sobre o pecado, ele triunfa sobre Satanás, e a igreja também triunfa juntamente com Cristo. Apocalipse, meus irmãos, é o livro da esperança, é o livro que nos ensina que apesar de a viagem ser longa, a chegada é certa porque nós estamos em Cristo. Portanto, tudo isso se passa em um contexto de perseguição. Mas mesmo assim, o apóstolo João ele está pregando o evangelho. Ele está exercendo o seu ministério. Ele entende que o ministério da vida cristã independe de qualquer circunstâncias que possa vir sobre ele. Meus irmãos, eu creio que nós temos muito que aprender aqui. O apóstolo João, ele é um exemplo de que a vida cristã ela não é fácil, ela não é vivida no playground, ela não é vivida em um parque de diversões, ela não é vivida no País das Maravilhas, não, ela é vivida dentro da realidade. E a realidade, meus irmãos, é que o mundo jaz no maligno e é dentro desse contexto que exercemos o nosso ministério. Na realidade, é quando o mundo está caótico que o evangelho é mais necessário. São para as pessoas que estão em desespero que nós temos que nos aproximar de maneira mais urgente e lhes dar o evangelho como solução para as questões mais difíceis da sua vida. É quando o mundo está dentro de um verdadeiro caos que os missionários, e daí eu me refiro a todo cristão, a todo aquele que teve uma experiência de salvação, deve se apresentar dizendo: olha, não há esperança no contexto político em que nós vivemos. A corrupção nunca vai acabar, é assim desde que o mundo é mundo, ou pelo menos desde que Adão pecou. Não há esperança no político A, no político B. Não há esperança em movimentos ativistas, seja ele qual for. Há esperança no evangelho. Porque as estruturas só serão modificadas quando as pessoas que compõem as estruturas forem transformadas. Enquanto tivermos homens corruptos, com natureza pecaminosa no poder, enquanto a sociedade ela permanecer em seu pecado, sempre haverá corrupção, sempre haverá a criminalidade, sempre haverá racismo, sempre haverá tudo isso que a gente está acostumado já a ver. Mas quando o indivíduo ele é transformado pelo evangelho, quando ele conhece verdadeiramente a Cristo e tem a sua natureza transformada, quando ele nasce de novo, de repente as estruturas podem mudar. Quando compostas por pessoas que temem a Deus. Mas é necessário que entendamos que quanto mais caótico estiver o mundo, mais receptivo ele estará para a pregação do evangelho. A questão é onde estão os discípulos. Onde estão aqueles que têm o próprio Jesus como o seu modelo e compreendem que o apóstolo João pode reforçar essa ideia de pregar o evangelho apesar das circunstâncias. Mas eu quero lhe chamar a atenção a uma segunda lição. É que o ministério de João, o apóstolo, estava fundamentado na palavra de Deus. Observe a segunda parte do verso 9. Porque João está numa ilha chamada Patmos e a razão é, ele está lá por causa da palavra e do testemunho. A acusação que pesava sobre os ombros do apóstolo João era: você está pregando a palavra. E daí nós podemos levantar algumas hipóteses. Por exemplo, João pregava que Jesus era o rei, o Senhor dos senhores. Essa pregação certamente ia contra o Império Romano, que entendia que o imperador era aquele que tem o poder de unificar todas as coisas, inclusive de organizar o caos por meio das organizações políticas, do avanço do seu próprio poder.
O Império Romano estava baseado em conquistas. Ele conquistava povos, ele conquistava terras, e ele entendia que a cultura romana, a política romana, a jurisdição romana poderia organizar a sociedade de sua época. E não admitia, por exemplo, que nenhum outro se apresentasse como sendo o Senhor de todas as coisas. Mas há uma outra questão também muito importante, é que o cristianismo pregado pelo apóstolo João, o Cristo pregado pelo apóstolo João, levava as pessoas a uma realidade de uma religião universal. Eles também não gostavam dessa ideia. O cristianismo não era apenas para os judeus convertidos ou para alguns pagãos que convertiam-se ou eram convertidos ao cristianismo. O cristianismo tem uma perspectiva de uma religião universal, onde ele chega, ele transforma a realidade. Os discípulos são motivados, incentivados a avançar cada vez mais. Foi a ordem de Jesus, pregar o evangelho em todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho até os confins da terra, reclamar aquele povo para Cristo, exortar todas as nações ao arrependimento. O apóstolo João, meus irmãos, tem um ministério centrado na palavra e no testemunho de Jesus Cristo, ou seja, no testemunho do evangelho. Esse era o maior problema de João. Quem dera toda a perseguição e sofrimento que vem sobre o povo de Deus fosse por esta razão. Mas nem todo sofrimento que passamos é porque nós estamos zelando pela glória do evangelho. Nem todo sofrimento que passamos é porque nós estamos testemunhando de Cristo. Geralmente, não é isso que acontece. João era fiel à palavra. Ele aprendeu de Jesus. Ele passou por um seminário de aproximadamente 3 anos, um pouquinho mais, e aprendeu muito bem. Ele aprendeu a essência do evangelho, ele aprendeu a radicalidade do reino, ele aprendeu a viver para a glória de Deus. Meus irmãos, quantos de nós não abrem mão de princípios revelados na palavra de Deus com a simples sensação de ameaça? Quantos de nós não têm aproveitado, por exemplo, essa quarentena para relaxar na fé? E quantos de nós não demorarão a retornar às suas atividades de culto no templo, às suas atividades ministeriais? E quantos jamais retornarão? O apóstolo João, ele é fiel à palavra de Deus. Basta lermos o evangelho, basta lermos a sua carta, basta lermos as suas cartas, melhor dizendo, foram 3, basta lermos todo o livro do Apocalipse para sabermos o quanto ele era fiel à palavra de Deus. E todos aqueles que são fiéis à palavra de Deus, eles se abstêm muitas vezes do seu conforto para viver aquilo que Deus propôs para eles. Mas me chama a atenção aqui uma outra coisa, uma outra aplicação dentro dessa mesma verdade. É que uma vez que o apóstolo João, ele era fiel à palavra de Deus, ele não estava muito afim de se envolver com as heresias de sua época. Isso fica muito claro no evangelho e também nas cartas. Ele vai combater falsos profetas, ele vai combater falsos mestres, ele vai combater heresias que estavam batendo a porta da igreja. Você deve saber, o apóstolo João foi um dos pastores da igreja de Éfeso. E ele vai combater os falsos ensinos. Tudo isso por amor à palavra. Portanto, o apóstolo João, ele tem um ministério baseado na palavra de Deus. Nada diferente daquilo que nós devemos fazer. Um ministério baseado nas Escrituras. E daí eu quero encerrar esse ponto chamando a atenção para um fato interessantíssimo. É que quando a igreja ela se distancia 1 centímetro, 1 milésimo, o mínimo que seja, da palavra de Deus, 1 milímetro sequer da palavra de Deus, ela está a quilômetros de distância do próprio Deus. Porque Deus e a sua palavra se confundem.
Deus e sua palavra, meus irmãos, se confundem e está em harmonia com a palavra de Deus, está em harmonia com o próprio Deus. Se distanciar da palavra é se distanciar do próprio Deus que a deu e a revelou. A razão é simples. A Bíblia é a auto-revelação de Deus. É a autobiografia de Deus. É Deus falando acerca de si mesmo. Mas há uma terceira lição aqui no texto. Terceiro lugar, o ministério de João valorizava a igreja. Eu acho essa parte assim extraordinária. O próprio Jesus se revela para ele naquele momento e diz que ele deve escrever tudo aquilo que ele está recebendo. O início daquilo que Jesus está lhe revelando está lá no capítulo 1, versículo 1, e diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus santos servos. A revelação dada a João era para mostrar aos servos, ou seja, à igreja. Nós temos aqui o servo João escrevendo para os servos de Cristo, ou seja, a sua igreja. Era para mostrar o quê? O que em breve há de acontecer. E daí acontece algo muito interessante ainda no versículo 1 do mesmo capítulo 1. Diz assim: ele, é uma referência a Jesus, ele enviou o anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Olha que coisa interessante, Jesus está se revelando a João, mas está se revelando através de um anjo. O anjo recebe a mensagem, entrega a João, que entrega à igreja. Há uma parceria aqui extraordinária, ok? A palavra do testemunho chega por revelação divina, por revelação do próprio Cristo, mas o canal é uma manifestação angelical. João, portanto, recebe tudo isso por revelação. E o que é que ele deve fazer agora? Versículo 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia, é a voz do próprio Cristo, que dizia o quê? Escreve no livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas ficavam na Ásia, o que hoje nós chamamos de Ásia Menor. Eram as 7 igrejas que o Senhor Jesus queria alcançar, e elas servem justamente de modelo para toda a igreja do Senhor, em todas as épocas e em todos os lugares. As cartas que João envia, uma para cada igreja, estão registradas nos capítulos 2 e 3 aqui do Apocalipse. Mas o que é que me chama a atenção aqui, e eu quero que você observe também junto comigo, é que o ministério de João valorizava a igreja. Ele deveria testemunhar para a igreja, ele deveria transferir a palavra de Deus para a igreja, ele deveria escrever toda aquela revelação e enviar para a igreja. O que João estava recebendo não poderia ficar apenas nele mesmo. O que João estava recebendo não poderia ter um fim nele mesmo, mas ele deveria enviar para a igreja, para a igreja. Observe o verso 19. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Nós temos aqui, meus irmãos, uma revelação escrita daquilo que iria acontecer, das expectativas, da consumação de toda a história. E João deveria escrever e enviar para a igreja, enviar para os irmãos. Agora, os irmãos, em contrapartida, deveria se apoderar daquilo que João enviou, ler e aplicar às suas vidas. É por isso que o livro do Apocalipse vai dizer que é bem-aventurado aqueles que ouvem e lêem a revelação deste livro. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Quais são os seus dons? O que é que Deus tem te dado? Quais são as habilidades que o Espírito Santo graciosamente te deu? Você já percebeu que há uma variedade de dons na igreja?
Há uma pluralidade de dons na igreja, há uma diversidade de dons na igreja, e muitos deles são revelados aqui na Bíblia. Uns tocam, outros cantam, outros pregam, outros ensinam, uns são evangelistas, outros são pastores, mestres, diáconos, não importa. A grande questão é que tudo aquilo que o Senhor nos dá deve valorizar a igreja, deve estar a serviço da igreja. É por isso que na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz que Deus deu evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, e em seguida diz que o fim é a edificação da igreja. Nós pregamos o evangelho para que vidas se convertam. Nós pregamos o evangelho para que pessoas cheguem ao conhecimento de Deus e tenha sua vida transformada e seja transformada das trevas para a luz. Mas nós não podemos esquecer que os nossos dons e talentos são a priori também para edificação da igreja. Aqueles que foram convertidos por Cristo, aqueles que foram salvos por Cristo devem valorizar a igreja, deve zelar pela igreja, deve edificar a igreja, deve fazer com que os seus dons e talentos e tudo, absolutamente tudo aquilo que Deus te deu, seja revertido para abençoar o outro. É assim que as coisas acontecem dentro da economia divina, dentro da expectativa de Deus. É a igreja que edifica, portanto, o mestre que ensina, ele está edificando a igreja. Um irmão, uma irmã mais velho, mais maduro na fé, mais experiente, é responsável por abençoar os mais novos, compartilhando a palavra de Deus e as suas experiências com Deus para que haja edificação naquele jovem, não apenas na idade, mas naquele novo convertido. São as recomendações da palavra de Deus. A mulher mais velha ensine as mais novas. Meus irmãos, em todo o tempo nós somos incentivados, por exemplo, a exortarmos uns aos outros, a chamarmos a atenção em amor e com firmeza ao mesmo tempo para a prática de pecado de determinada pessoa. Assim nós edificamos a igreja, tudo aquilo que Deus nos deu. Ah, mas eu gosto de orar. Ora pela igreja. Chama outros irmãos para compartilhar com você de momentos de oração. Edifique a vida do outro. De repente, o novo convertido que não sabe ainda orar, ao te ouvir orando, ele aprende a falar com Deus. De maneira que o nosso ministério, o ministério da vida cristã, deve valorizar a igreja. Por fim, agora sim, em quarto lugar, o ministério do apóstolo João revela as perfeições do Cristo glorificado. Eu quero chamar a atenção aos versos de 12 a 20. Não iremos ler novamente, mas aqui nesse texto, meus irmãos, mais longo, tem a revelação do Cristo glorificado no verso 10. O apóstolo diz que ele estava na ilha de Pátimos. Verso 10 diz que era dia do Senhor, provavelmente aqui uma referência já ao domingo. Ele se achou no Espírito, e eu creio que a NVI traduz corretamente Espírito em caixa alta, em letra maiúscula, porque é como se ele estivesse dizendo: eu estava no Espírito Santo, eu estava sendo usado por ele, ou visitado por ele naquele momento. Mas ele ouve uma voz, é uma voz forte, como de trombeta. Eu quero chamar a sua atenção, porque a partir de agora, o apóstolo João, ele vai usar uma série de exemplos, uma série de figuras, para exemplificar a divindade e as perfeições de Cristo. Ele tem o Cristo glorificado em sua mente, é Jesus que está aparecendo para ele naquele momento. Mas agora, meus irmãos, não é mais o Cristo sofrido, não é mais o Cristo no seu estado de humilhação, não é mais o Cristo em que os homens meneavam a cabeça, recusando a sua presença. Não é mais o Cristo cheio de dores, não é mais o Cristo sofrido, não é mais o Cristo ensanguentado, cravado na cruz.
Ele vê agora o Cristo glorioso. Ele vê agora o Cristo que venceu a morte. O Cristo que saiu da sepultura glorioso. Ressuscitou ao terceiro dia e foi levado aos céus. Ele vê agora o Cristo que governa tudo da sala do trono. Ele vê o Cristo que não há inimigo que não se curve diante dele. E como falar daquilo que é perfeito? Como falar, meus irmãos, daquilo que até então João nunca viu? Como falar dos céus? Como explicar para os seus leitores acerca de coisas inefáveis? João ele vai fazer uso de um recurso literário. Ele vai usar uma figura de linguagem chamada símile. E isso fica muito claro na palavra como. A voz de Jesus, a voz que ele ouve naquele momento era como trombeta. Era forte como de trombeta. Era algo que o impactava. Ele volta para ver quem falava com ele e vê que há 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, e os candelabros aqui, meus irmãos, é uma figura que representa as igrejas. Nós tomamos conhecimento disso lá no versículo 20. Aquele que está entre a igreja, aquele que está entre os candelabros, ele é semelhante a filho do homem. E tem uma veste longa que vai até os seus pés, o que aponta para o ofício sacerdotal de Jesus. E ele diz que na sua cabeça havia cabelos brancos como lã. Não quer dizer que os cabelos de Jesus eram de lã, é como lã. Tão brancos quanto a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como bronze polido. Numa fornalha a sua voz era como som de muitas águas. Ele diz ainda que uma espada saía afiada da sua boca e cortava dos 2 lados, e a sua face era como o sol no meio-dia, ou como o sol em seu fulgor. Meus irmãos, é dessa forma que o apóstolo João explica o inexplicável. Ele usa elementos da terra para explicar as perfeições do céu. Quem está aparecendo para ele é o Cristo glorioso, é o Cristo que é homem, mas também é Deus. E o ministério dele revelava as perfeições desse Cristo que venceu a morte. Meu amado irmão, amada igreja, povo do Senhor, o nosso discurso deve ser exatamente o mesmo. A nossa pregação tem que falar da beleza de Cristo, tem que falar da realeza de Cristo, tem que falar do poder de Cristo, tem que falar da ação poderosa do Evangelho de Cristo. Nós não podemos inventar uma outra pregação além dessa que está aqui. Eu percebo que alguns tentam melhorar o Evangelho, mas, meus irmãos, isso é um absurdo. Como melhorar o que já é perfeito? Como melhorar o que já é absolutamente pleno, absoluto? A palavra da salvação é esta: é que todos nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não considerávamos Deus, éramos alienados de Deus. Mas Deus, por amor a pecadores, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. E essa morte, meus irmãos, é vicária, essa morte é substitutiva, essa morte é para a salvação de todo aquele que crê. Jesus morreu para salvar pecadores. É essa pregação, é esse evangelho, é esse Cristo, é essa palavra que transforma vidas. Ela não precisa ser melhorada porque ela é perfeita. Ela não precisa de adereços porque ela é bela em si mesma. Ela não precisa de enfeites e maquiagem porque ela já brilha, ela já é resplandecente. Ela já é, meus irmãos, tudo aquilo que representa a glória de Deus. Cristo é belo, e nós temos que chamar a atenção do mundo para a beleza de Cristo, para a sua realeza. Talvez, se você fechar os olhos e tentar imaginar alguém com uma veste sacerdotal, cabelos brancos,
olhos como chama de fogo, um cinturão no peito, uma faca saindo, uma espada saindo da sua boca, os pés polidos como latão reluzente, aquecidos numa fornalha. Talvez você imagine uma imagem grotesca. A sua face, o seu rosto brilhava, mas cada elemento desse aponta para a divindade de Cristo, para a sua realeza, para a sua beleza, para a sua plenitude. E é esse Cristo que nós temos que pregar. É esse Cristo, meus irmãos, que nós temos que revelar ao mundo, independente do caos em que ele está vivendo. Repito, nós estamos vivendo em um mundo que está dividido entre direita e esquerda. Mas a igreja tem que se levantar pregando Cristo, tanto para os da direita quanto para os da esquerda. O simples fato de sermos politicamente conservadores não quer dizer que nós somos cristãos. O simples fato, por exemplo, de combatermos o racismo não quer dizer necessariamente que nós somos cristãos. O simples fato de desejarmos que haja uma melhor distribuição de renda, que haja uma condição de trabalho melhor para aqueles que são mais pobres, que haja mais segurança, escolas mais bem equipadas e saúde para todo mundo, uma assistência médica que alcance principalmente os mais favorecidos. Isso é bíblico, é cristão, mas não quer dizer que o indivíduo é cristão. Ele precisa ser impactado pelo Cristo glorioso, por aquele Cristo que nos convence que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Eu quero orar a Deus para que você reflita no ministério da vida cristã, no sacerdócio universal. Todos nós fomos chamados, meus irmãos. A partir do momento em que você foi salvo por Cristo, você foi arregimentado, você foi chamado para fazer parte desse grande exército, da escola dos discípulos, daqueles que pregam o evangelho. Você não precisa necessariamente de nada mais além da salvação e do que a igreja te dá para que você possa pregar o evangelho e testemunhar a toda criatura. Portanto, exerça o ministério apesar das circunstâncias, exerça o ministério firmado na palavra de Deus, não se distancie dela 1 centímetro sequer. Valorize a igreja com tudo aquilo que Deus te deu. E no ato de testemunhar e pregar acerca de Cristo, revele o Cristo glorioso. Não apenas o Cristo que sofreu, mas também o Cristo que venceu e vive vitorioso eternamente. Eu quero orar por você. Quero orar com você, a fim de Deus nos dar condições de viver no Evangelho dentro dessas dimensões. Vamos orar ao Pai? Curve a sua fronte e oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez. A oração nesse momento é para que o Senhor venha nos dar intrepidez, coragem, para vivermos o ministério da vida cristã dentro daquilo que é proposto em Tua Palavra. Nos ajude, nos dê graça, que venhamos ser transformados e que essa transformação, ó Deus, seja rápida e contínua e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, revelar para o mundo que perece, revelar o Cristo glorioso, o Cristo da glória, esse que está à Tua destra, que tem a sua face resplandecente, que brilha, que é belo, que tem o poder de transformar vidas, não importa ela qual seja. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência
e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com seus braços de amor, abraça-me, abraça. Com seus braços de amor, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, vem me abraçar. Abraça-me com seus braços de amor, abraça-me com seus braços de amor. Retornamos, irmãos, agora com os nossos avisos finais. Eu espero de todo o coração que essa palavra tenha falado, né, a sua pessoa, tenha alcançado a sua mente, o seu coração, e como oramos que Deus possa transformar as nossas vidas. Eu quero dar alguns avisos, né? Essa semana agora, que se inicia hoje, domingo, a partir já dessa quarta-feira, dia 1º de julho, nós retomamos as nossas atividades presenciais aqui no templo, ok? E assim se repetirá toda quarta, todo domingo. É bem verdade que nós vamos respeitar algumas restrições. Restrições essas que já estão circulando nas redes sociais da igreja e os irmãos já podem tomar conhecimento. Alguma novidade, alguma outra informação, nós também estaremos transferindo para os irmãos, a fim de que vocês tomem conhecimento de como será esse retorno. A priori já adianto que não será com a capacidade máxima, não é, da igreja. Nós faremos uso de apenas 30% da área disponível para culto.
então teremos um número reduzido de pessoas. Pedimos aos irmãos que aqueles que podem se façam presentes, ok? Aqueles que por alguma restrição já divulgada, permaneçam em casa, porque os pastores da igreja estarão dando assistência no seu lar, você, a sua família. Bem, é uma nova dinâmica, nós estamos dentro desse processo, né, de quarentena já há mais de 2 meses, vamos arredondar aí para 3 meses, e o retorno também exige a disciplina, cuidado, a fim de que Deus venha a ser glorificado e as nossas vidas preservadas, ok? Então, nós estaremos retornando agora dia 1º e o Senhor vai nos guiar de como será e de como iremos fazer as nossas reuniões de cultos aqui. Então, toda quarta-feira, 19h30 e no domingo, às 18 horas, ok? Quero lembrar também aos irmãos que podem fazer o envio das suas ofertas, o envio do seu dízimo através da conta bancária, tá certo? Você pode fazer um depósito bancário ou uma transferência. Se porventura você ainda faz parte do grupo considerado de risco e não pode vir, a dinâmica é a mesma, tá bom? Dá um toque para mim ou dá um toque para os tesoureiros da igreja e nós vamos enviar alguém no seu lar e ele vai gentilmente e com muita gratidão no coração recolher o seu dízimo ou a sua oferta, tá bom? Muito bem, esta semana que aniversariou foi a Ana Beatriz. A Ana Beatriz é uma bênção, faz parte, né, do ministério infantil da nossa igreja, já é uma adolescente na realidade, né? Nós queremos dar um abraço na Ana Beatriz, desejar que Deus possa abençoar muito, muito, muito. Ela é uma bênção aqui na nossa igreja. Ana Beatriz, que Deus te abençoe, que o Senhor faça você crescer cada vez mais na fé, no conhecimento dele. Continue crente, continue perseverante, continue temente ao Senhor, tá? Um forte abraço, Deus te abençoe. Meus irmãos, vamos orar? Vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto, e quarta-feira nós estaremos aqui orando ao Senhor, buscando a Deus. Lembrando que no domingo já será o nosso culto presencial, não é isso? E daí o próximo domingo, né? O que acontece? Aqueles que não poderão estar conosco continuarão acompanhando os cultos pelo canal do YouTube, ok? Nós vamos continuar fazendo as transmissões ao vivo, agora, né, de todo o culto, do culto presencial, toda a dinâmica será transmitida ao vivo, a fim de abençoar os irmãos que, por razões que já explicamos, não poderão estar aqui conosco. Vamos orar então, e que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Querido Pai, obrigado por esse momento de culto tão abençoado. Nos abençoe sempre, nos dê uma semana abençoada, que o Senhor possa nos orientar, nos proteger e que essa retomada das atividades presenciais venha a ser tranquila, venha a ser, ó Deus, abençoada por Ti, que em breve, muito em breve, possamos ter todos os irmãos juntos para a glória do Senhor. Assim nós te louvamos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. E até quarta-feira, se Deus quiser.